e elaborar a DVA. Lá no AVA, eu já deixei um arquivo em Excel para dar uma agilizada, contendo o quê? Deixa eu até compartilhar aqui. Então, deixei no AVA pronto um balanço, o balanço inicial, os lançamentos que tinham que ser feitos, né? Uhum. Aí, os lançamentos contábeis, propriamente dito, para que vocês possam comparar se fizeram certinho, se ficou faltando alguma coisa. E com base nesses lançamentos, balancete o balancete não, o balanço inicial e final que a gente precisa, né? Uhum. Aí compartilhei também a DRE, eu fiz uma DRE mais simplificada, só para a gente ter valores. E daí hoje a gente vai efetivamente preencher, então, a DFC e elaborar a DVA. Então, só para a gente lembrar um pouquinho da estrutura da DVA, né? Então, a gente vai separar sempre em 2 blocos. Então, primeiro bloco a gente vai montar indicando qual a geração de valor da empresa, como que o valor adicionado da empresa foi gerado, e o segundo bloco, como foi feita a distribuição de valor. Então, na adição, a gente se acaba fazendo essa estrutura, né? Insumos adquiridos, receitas menos insumos adquiridos, igual ao valor bruto adicionado, menos depreciação, amortização e exaustão. A gente vai chegar no valor adicionado líquido produzido pela própria entidade, aí mais ou menos o valor recebido em transferência, valor adicionado gerado por outras entidades, a gente vai chegar no valor adicionado a distribuir. E a distribuição, a gente acaba segregando. Cadê meu ponteiro do mouse? A gente vai segregar em distribuição com pessoal, com impostos, taxas e contribuições, remuneração de capital de terceiros e a remuneração de capital próprio. Basicamente, são essas as 4 principais distribuições que a gente tem, né? Aí dentro das 4 a gente segrega nas 3 principais características de pessoal. Figura da remuneração, do que foi pago através de benefícios e o que foi pago através de FGTS. Lembrando, aqui não entra o INSS patronal, né? INSS patronal entra na parte de impostos, taxas e contribuições. E se for INSS patronal de funcionários com participante de linhas de produção, ele pode também ser considerado como custo do produto, né? Mas é comum a gente acabar considerando aqui impostos, taxas e contribuições. Aí dentro do imposto, taxas e contribuições, a gente vai separar o que é federal, o que é estadual, o que é municipal. Então separa nas 3 principais esferas do executivo. E dentro da remuneração de capital de terceiros, o que foi pago de juros, o que a gente paga de aluguéis e outros tipos de pagamento, como royalty, direitos autorais, né? Então, outros valores referentes à remuneração do capital de terceiros. E a remuneração de capital próprio, basicamente a gente tem para todas as entidades 3 grupos, que é juros sobre capital próprio e dividendos, que é a remuneração dos 2 formas de remuneração dos sócios, e a figura do lucros retidos ou prejuízo do exercício,
Então, esses três são comuns a todas as entidades, todas as empresas. O quarto, que é a participação de não controladores, aí é mais para a figura de consolidação das demonstrações contábeis, tema que vai ficar aí para contabilidade avançada com vocês, né? É um tema que geralmente assusta o pessoal. Mas não sei por quê, porque é muito tranquilo de ser feito. Então, aqui eu acabei colocando no slide, que a gente tem que postar slide também sempre para vocês. O balanço inicial, as operações, mas em relação ao exercício principal, tá aqui no arquivo em Excel que tá lá no AVA. Então, primeira coisa, vamos passar para a correção da DFC. Antes de passar para a correção da DFC, você conseguiu fechar os lançamentos tudo direitinho? Mais ou menos? Não tentou? Eu tentei, eu não sei se eu fechei certo, porque eu não consegui fazer depois a DRE. Então, né? Tá. É. Contas que entraram na DRE foram. Eu até deixei meio separado. Receita com venda, CMV. Um grupo de despesas operacionais, né? Que eu não abri esses lançamentos. Até para não ter muito lançamento. Despesas trabalhistas. Despesa com juros, despesa com depreciação, receita com juros. Esse era um que às vezes vocês podiam ter um pouquinho de problema, que é a receita não operacional ou... Opa. E aqui entraria o quê? Eita, meu teclado resolveu pirar aqui só um pouquinho. Olha, tá querendo jogar para baixo, não sei porquê. Então, dentro dessas receitas não operacionais, o que... Oh, meu Deus do céu. Olha, tá... Pior que o meu teclado do notebook que tá resolvendo surtar. Você vai ficar se partindo de rir, Amabile. Tá, vamos ver se ele parou agora. Então aqui entra nessas receitas não operacionais. 2 lançamentos, basicamente, por ser a venda do terreno. Se fosse de outro imobilizado, entraria 3 lançamentos. 3 valores. Primeiro aqui do 400 mil é a efetiva venda, né? Então, caixa contra receita não operacional. E a figura da baixa do imobilizado. Então aqui a gente só faria essa baixa no terreno, contrapartida, esse ganho não operacional ou outras receitas não operacionais, indicando o custo, para daí a gente conseguir chegar na figura de um lucro não operacional. Então,
caso fosse outro imobilizado, que tivesse depreciação, também teria que fazer a baixa da depreciação acumulada dele contra também a figura aqui dos ganhos não operacionais. Esse é o lançamentinho que eu acho assim que seria o mais complicado de todos. Fechando esses lançamentos, aí tem também a despesa com imposto de renda. Eu fiz o zeramento deles, então todos eles zerando as continhas, né, para ficar com saldo igual, saldo final zero, transferindo para o ARI. Transferir para o ARI, apuro o lucro ou prejuízo, no caso aqui foi um prejuízo, né, e transfiro aqui para a conta de lucros e prejuízos acumulados. Então, com base nesses lançamentos, a gente fecharia o ano de 2002 com um total de ativo de 920.300 e a mesma coisa para o passivo, vendo então esses resultados do balanço. Aí a demonstração de resultado tem que fechar nesses 308.700, que eu sempre indico até para elaboração de demonstração de resultado. Essa é a melhor fonte para conferir se tudo que você lançou, contabilizou, foi registrado. Porque como aqui foi a figura que você usou para apurar o lucro, todos os valores que vão estar na DR tem que estar constando na apuração do resultado do exercício. É a melhor fonte de conferência. Então, a primeira figura, lá na demonstração de resultado, as vendas, 560 mil. Eu quero ir marcando para ter certeza. Se for no Excel, eu até indico, vai pintando. Então, usei o 560 mil. Depois, custo da mercadoria vendida. O que eu tenho de custo da mercadoria vendida? Aí eu vou lá ver já 160 mil. Então, eu já posso pintar os 160 mil. Então, faço os 160 mil. Lucro bruto. Vou pegar o 560 menos os 160. Vou encontrar o lucro bruto. Aí aqui, despesas operacionais. O que eu tive de despesa da operação da empresa? Estou deixando separado a depreciação aqui depois para facilitar a DFC. Mas poderia até ser somado, né? Então, olhando, eu tenho a própria despesa operacional, né? E despesa com folha, despesa trabalhista. Então, tenho 600 mais os 125. Isso? Vamos conferir. Então, despesa financeira. Aí a despesa com depreciação, receita financeira, outras receitas não operacionais, despesa com IRCS. Bacana. Fechou então 725 mil. Pode ver que até no Excel eu já deixei com fórmulas depois. Eu quero ver de onde veio. Vocês podem conferir. Aí separei então a despesa com depreciação. Então vou lá e marco aqueles 115 mil. Aqui, se fosse pegar a estrutura bem bonitinha pelo CPC 26, está faltando várias linhas, né? Então, não está no padrão bonitinho, mas só para a gente ter um embasamento. Aí, receita e despesa financeira, o R$300 positivo e o 4.000 negativo que entra.
Então eu tenho o 300 e tenho o 4.000. Aí podemos encontrar o lucro operacional. Vou fazer o quê? 400 menos 725 menos 115 menos 4.000 mais o 300. Mais o 300 porque ele é uma receita, né? Vai dar 443.700. Faltam dois valores lá na demonstração. A gente pode ver até pelo área aqui que a gente está pintando. Falta o ganho não operacional e a figura do imposto de renda. Então aqui a gente está tendo um ganho, um lucro, vai entrar positivo. Então a gente coloca lá ganho de capital, ganho não operacional, 175 mil. Posso fazer o lucro antes do imposto de renda. Então menos 443.700 mais 175, 268.700. Negativo, tá? Então a gente já pode pintar os 175 mil. Vai faltar só o 40 mil do imposto de renda. Então entro lá com 40 mil e faço o 268 menos o 40. Então dá um prejuízo de 308.700. Então pinto. Vejo que está tudo ok. Todos os valores que eu podia usar eu utilizei. Então sei que ali minha demonstração está fechada. Não entraria mais nenhum valor. E obrigatoriamente o resultado tem que bater com o valor que eu transferi da apuração para a figura do lucro prejuízo acumulado. Bateu então, utilizei todos os valores e bateu o valor que eu transferi com o lucro final, minha DRE está certa. Aí com base nisso que a gente consegue fechar o nosso balanço. Ficou muito diferente? Como é que ficou, Amabile? O meu ficou um pouco diferente na contabilização. Eu já errei alguma coisa ali. Ah, tá. Já... Para facilitar, o que eu fiz? Todos os lançamentos estão numerados. Então, conforme o movimento aqui, você consegue depois, então, conferir. Opa, esse lançamento eu errei, esse lançamento está certo. A melhor maneira da gente ter os lançamentos com condições de conferência é numerar eles. Então já está numeradinho para vocês o que é esse saldo inicial tá SI e todos os valores com os seus respectivos números do lançamento contábil, do fato contábil que gerou eles. Aí para partir para DFC, pelo método indireto, primeira coisa que a gente faz, encontra a figura da variação. Lembra como faz a variação? Diminui do ano 2, o ano 1? Então, pego o ano 2 menos o ano 1. Ano 1. Aqui eu não...
Então aqui a gente determinou a variação. Temos condições de começar o preenchimento da DFC. Então, primeira coisa é o lucro líquido. Então, a gente pode pegar direto da demonstração do resultado. E a gente começa a fazer todo aquele ajuste que não tem movimentação de caixa. Aqui, basicamente, é só a depreciação e o ganho de capital. A gente faz o ajuste no sentido do que anular o valor líquido do ganho e depois a gente reconhece somente a entrada de caixa. Então aqui a gente vai anular aquele valor. Então toda a movimentação que a gente teve nesse lançamento a gente vai ajustar desse modo. Então, consideramos a depreciação positiva, invertendo o efeito que ela teve no lucro. E o ganho de capital a gente vai inverter também o efeito que ele teve, ele aumentou o lucro, então a gente vai acabar diminuindo essa figura do lucro. Não temos mais nenhum ajuste, todos os outros valores que a gente tem acabam interferindo nas variações de caixa. Então a gente começa a considerar então movimentações com base na variação do balanço patrimonial. Então, a primeira variação que a gente vai encontrar é o quê? Duplicados a receber. Então, a gente pode fazer um igual, ir lá no balanço. Clientes. Tinha 505 mil, ficou com saldo de 462 mil. O que isso indica para o caixa? Será que o reflexo dessa variação é aumentar ou diminuir o caixa? Acho que aumentar. Como você está diminuindo seus clientes, a contrapartida vai ser o recebimento deles, né? Então, por isso, aumenta. A gente acaba entrando naquela figura do inverte o sinal. Então, regrinha de bolo para a gente conseguir elaborar é só inverter sinal. Só. Então, opa, peraí. Mesma coisa para variação de estoque. Tá lá negativo, a gente vai inverter o sinal. Então aqui do nosso circulante a gente já considerou tudo, né? O caixa ele não entra na variação operacional. Então a gente passa pro passivo. Variações operacionais do passivo. Fornecedores. Tinha 408 mil, ficou com 137. Então no passivo a minha variação diminuindo vai fazer o quê? Uma redução do caixa. Por quê? É como se eu estivesse efetuando um pagamento da diferença, fazendo com que o meu caixa diminuísse. Então, no passivo, eu não considero a inversão do sinal, eu deixo o sinal que ele ficou aqui. Então, menos 270 mil vai ficar.
E a gente vai considerar o imposto a pagar. O imposto a pagar, ele teve um aumento. Então, eu permaneço com o sinal. E obrigações trabalhistas. Cadê? Então, quem a gente usou do balanço no passivo? Vamos até começar a pintar quem a gente utilizou para a gente não se perder. Utilizamos cliente, estoque no passivo, fornecedor, empréstimo a pagar e obrigações trabalhistas. Por que a gente pulou dividendos a pagar e empréstimo? Esses caras não são atividades operacionais, né? Eles são atividades de financiamento. Então vai entrar mais à frente. E por que a gente não considerou tanto o empréstimo a receber quanto o imobilizado e a depreciação? A depreciação porque a gente ajustou, né? Mas os empréstimos também são atividades de financiamento e variação de imobilizado é atividade de investimento. Tudo aquilo que a gente considerar na variação do ativo imobilizado, ele é considerado atividade de investimento. Então, fechamos o caixa líquido gerado pela atividade operacional. A gente vai para a atividade de investimento. Vamos considerar o que a gente teve de variação do imobilizado. A única variação do imobilizado foi terrenos. Porém, a gente já fez um ajuste referente a essa venda do terreno, né? Que foi o quê? Excluir o ganho de capital dele. Então, como aqui a gente vai considerar, já excluindo esse ganho, a gente vai considerar uma variação de 400 mil. Por quê? É o valor que eu fiz a venda dele. Né? Lá nos meus lançamentos eu vi que ele foi o vendido. Então, em vez de considerar somente pelo líquido, eu vou e considero a venda, que é o que afetou o meu caixa, né? Minha venda do imobilizado vai ser o valor que afeta o meu caixa. Então, a venda do imobilizado. Então, a gente pode pintar esse cara que a gente já fez com um devido ajuste. O imobilizado de veículos não teve variação. E a depreciação acumulada, a gente já fez ajuste no início da atividade operacional, né? Então, do lado do meu ativo, só está faltando considerar empréstimos a receber. Do lado do passivo, tem alguma atividade de investimento? Não. Então, a figura da atividade de investimento já está realizada. Aí a gente passa para a atividade de financiamento. Primeira coisa, a gente verifica se teve variação de capital. Então, lá no capital social, a gente teve uma variação, né? Então, a gente vai, só para facilitar, a gente traz por fórmula. Então, já consideramos um aumento de capital. Então, está positivo. Do lado do passivo, a gente não inverte sinal. Então, a gente já pode marcar como utilizado. Lucro, a gente já pode marcar também que utilizou, né? Foi feito lá na primeira linha do ajuste. Então, aqui na primeira linha, a gente já fez o lucro. A gente passa para empréstimos cedidos ou empréstimos no ativo.
Empréstimos no ativo a gente inverte sinal. Valores de ativo inverte sinal. Então eu vou lá na linha empréstimos e faço a variação. A gente vai considerar dívida de curto e longo prazo. Então, aumento de dívidas de longo prazo. Temos essa, mais contas a pagar que não teve variação. Então, teve uma redução de 37 mil. E a variação da dívida de curto prazo. Opa. Somente a conta do empréstimo, o dividendo ele não entra ainda, né? Então, registramos o 41 mil. E agora a gente vai finalizar, já que a gente já considerou esse cara, já considerou contas a pagar e já considerou empréstimo de curto prazo, falta só a figura do dividendos. Porém, dividendos a gente vai ter que considerar quanto foi distribuído e quanto teve de aumento do dividendos a pagar. Quanto que foi pago de dividendos no início do período? Esse é um valor que a gente não consegue pegar pelo balanço. A gente tem que vir pelo lançamento contábil. Dividendos já pagos naquele período, 22.500. Então, menos 22.500. E o aumento do dividendos a gente pega pela figura da contabilidade, do balanço. Aí, para finalizar, a gente só pega saldo de caixa no início, saldo de caixa no final do período, para a gente conseguir finalizar. Tranquilo? Fácil, difícil, mais ou menos? Mais ou menos, né? Confunde um pouco, mas. Confunde. Ele é o mais. É o que eu falei desde o primeiro dia. É a demonstração mais trabalhosa de ser feita. Mas. Todo contador ela tem mais medo é da DFC. Quando a gente passa para DVA, a gente vê que a coisa é mais simples. Mais simples entre aspas, né? Porque se a gente fosse seguir ao pé da letra tudo que o CPC fala, a gente teria que ter uma infinidade de controle interno. Mas como a gente não tem esses controles internos, a nossa base para elaborar a DVA é basicamente a demonstração de resultado. A gente vai reestruturar a demonstração de resultado dentro da DVA. Aí você vai ver que muitas das contas a gente só vai realocando. Então, primeira conta que a gente precisa. As vendas. Quanto que a gente teve de venda? 560 mil. Isso? Então aqui, se tivesse mais de uma venda, a gente somaria elas. Depois a gente vai diminuir o que a gente tem de insumo. Porém, no nosso exercício,
O que a gente tem de custo? Pode ser custo de mercadoria, custo com venda, custo com prestação de serviço de terceiros. Só a gente pensar o que entrou nessa linha é ao início, que aqui a gente tem o custo da mercadoria vendida, e a gente levantaria o que daria mais trabalho seria no custo com prestação de serviços de terceiros. O ideal seria ter uma conta contábil separada. Custo da prestação de serviço com terceiros. Então, a gente teria que vir aqui na demonstração de resultado e olhar dentro desse grupo o que constou. A gente não tem essa informação, então a gente não vai efetivamente considerar todos os valores. O que a gente consegue separar? Opa, tá aqui para baixo. A gente sabe que é despesas operacionais e despesas trabalhistas. Essas despesas operacionais podem ser todo tipo de pagamento com serviços terceiros, material aplicado. Esse valor a gente pode considerar. Os 125 mil não. Por quê? 125 mil ele vai entrar lá na figura da distribuição do valor adicionado. Então, o valor trabalhista vai lá naquele primeiro grupo, despesas com pessoal. Então, dos 725 mil da DR, a gente vai usar somente, opa, tem que ser o menos 600. Esse mais esse. Então, somando o custo da mercadoria e essas outras despesas, a gente vai ter 760 mil de insumos adquiridos de terceiro. Esse valor mais 760 mil, 200 mil negativo. Ixi, a empresa está agregando valor? Não. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente pode saber se está no caminho certo? Prejuízo. Prejuízo já é um indicativo da empresa perdendo valor. Então, para DVA, ela vai vir aqui indicando essa valor total adicionado a distribuir, vai indicar uma perda de valor. Ela não agregou valor, mas sim perdeu o valor. Aí desse valor adicionado, a gente faz a retenção, depreciação, amortização e exaustão. Então, negativo também. 115 mil. Então, a gente pode saber esse menos esse. Na verdade, aqui é mais. Vou somar os dois valores. Então, 200 mil. Faço uma retenção de 115 mil ainda. Então, o valor que essa empresa está gerando, na verdade, é de menos 315 mil. Aí a gente vai levantar tudo que a gente teve de valor recebido em transferência. Geralmente, o valor que a gente mais costuma encontrar é a receita financeira. Pode ter equivalência patrimonial aqui também, mas isso quando a empresa tiver coligada e controlada. Aí a gente vai também fazer consolidação das demonstrações, dá um pouquinho mais de dor de cabeça. Então vou lá nas receitas financeiras.
busco o valor que eu tive. 315 mil mais esse 300 positivo. Então a empresa gerou valor 314.700. Agora, como é que ficou distribuído esse valor? Vou colocar bonitinho aqui do jeito aqui, ó. A gente tem uma geração aqui dentro de folha de pagamento, né? A gente somou aqueles 125 mil. Então aqui eu vou indicar essa distribuição de 125 mil. Não vou separar aqui naquelas 3 continhas, que é a remuneração, benefícios e FGTS, porque eu não tenho aqui, né? Lancei englobado só para facilitar o preenchimento da primeira demonstração, ficar mais fácil para vocês. Então aqui a gente pode colocar em uma linha só. Mesma coisa em impostos. O que a gente teve de imposto? Imposto de renda e contribuição social. Só isso. Então vou vir aqui. Imposto de renda e contribuição social, 40 mil. Vou para a quarta linha, distribuição de capital. Capital de terceiros. Então aqui a gente pagaria aluguel, royalty e despesa financeira, que é o valor que a gente tem aqui, né? Despesa financeira. Então 4 mil. E aqui os pagamento de capital próprio. Então tá faltando aqui a gente pode separar em 2 linhas, o dividendos e o prejuízo. Opa, prejuízo retido pela empresa menos 308.700.
Espera aí que eu tô vendo aqui. Deu uma diferencinha. E aqui entraria os 50 mil. Opa. Por que da diferença? Começar a marcar também. 560, utilizamos. 160. Depreciação a gente utilizou. Mais 160, não tá certo. R$115.000. 300. Ficaria faltando 4.000. Ah, aqui ficou faltando um valorzinho. Que valor que eu tinha esquecido. Por isso que foi bom ter vindo ticando. Eu tinha usado a despesa com juros, estava faltando a venda do imobilizado, né? Tá, então fazendo esse ajuste que eu tinha esquecido. A venda, ficou faltando a venda do imobilizado, com aquele ganho. E daí tá faltando só fazer o ajuste aqui dos dividendos e do prejuízo. Por quê? Dentro do prejuízo que a gente encontrou, a gente acabou pagando 50 mil. Então, nesse caso aqui, o prejuízo que a empresa reteve vai ser sempre somando dividendos. Por quê? Só para ficar claro. Quando a gente faz a determinação da distribuição de dividendos, esse valor não sai de dentro do prejuízo do período?
No caso, dividendos nem poderia ter sido distribuído, mas tudo bem. Mas a gente acabaria retirando do lucro retido. Então aqui o prejuízo acaba ficando 50 mil a maior porque a gente distribuiu um valor que nem poderia. Se a gente olhar aqui nos lançamentos, a gente tinha 240 mil de lucro acumulado. Absorveu 308, teria lucro suficiente para distribuir os 50 mil? Ia ficar faltando, não ia? Como é que a gente vai distribuir lucro sendo que a empresa está com prejuízo acumulado? Mesmo assim, fizeram a distribuição. Isso seria um erro que teria que fazer um ajuste no exercício seguinte. Mas o prejuízo, então, acumulado que ficou para a empresa ficou em 358.700. Por isso que daí eu fiz essa soma, 358.700. Mas considerei positivo a distribuição porque eu repassei para o sócio. Aí a maneira de conferir se a demonstração ficou certa é sempre conferindo. O valor total a distribuir tem que ser o valor total adicionado. Aqui, então entrou o quê? O 560 mil mais os 175, certo? Custo com vendas, basicamente foi o custo. Aqui são todos aqueles outros valores, as outras despesas que a gente considerou, porque a gente não conseguia separar o que era cada valor, né? A gente só tem um valor único. Chegou então no valor adicionado de menos 25 mil, somou então a depreciação, então aumentou então esse valor adicionado negativo para a empresa para 140 mil, mas a gente teve 30 mil de valor recebido em transferência. Então o valor total a distribuir ficou menos 139.700. Aí a gente foi fazendo a distribuição, 125 mil da figura das despesas trabalhistas, 40 mil dos impostos, né? Os 125 mil está aqui dentro, 40 mil dos impostos, 4 mil das receitas financeiras, e daí aquela figura do prejuízo acumulado que ficou lá na conta, mais os 50 mil que a gente distribuiu aqui como dividendos, né? Então, indicando que dos 139 foram distribuídos dessa maneira. Então, a empresa perdeu o valor e sendo o principal fator gerando esse prejuízo que ela está acumulando. Então, basicamente, o exercício seria esse. Difícil, mais ou menos. É um pouquinho complicadinho. Mais ou menos. É questão de exercitar. Agora, ficou lá na aba de vocês um exercício na mesma linha desse, só que ele já está com o balanço prontinho, né? Balanço, demonstração de resultado, que vocês vão ter que fazer é basicamente montar a DVA, só isso. E daí eu fico à disposição para dúvidas, perguntas, questões. Não sei se vocês têm meu WhatsApp, se precisar. Assim. Não sei se quer anotar. Pode ser. É 9144 0146.
Conforme vocês forem fazendo exercício, se tiver dúvida, tiver pergunta, vocês podem perguntar, tá, gente? Às vezes eu fico preocupado quando vocês não suscitam dúvidas. Vocês têm total liberdade para tirar essas dúvidas comigo. Tranquilo? O que eu tinha hoje era mais tranquilo. Na verdade, o nosso conteúdo acaba tendo mais um item, que é nota explicativa para a gente trabalhar. E também já está chegando o período de prova. A prova de vocês já está pronta, não montei relativamente tranquila. Nenhum exercício muito longo, igual esses, para vocês não sofrerem muito. Então, creio que se estudarem direitinho não vão ter dor de cabeça. Tá bom? Então, acho que por hoje a gente fica por aqui. Ok. Beleza? Beleza. Então tá, meu amigo. Boa semana. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau.